eu falei tudo isso, você abrir o livro de Atos, capítulo de número 8, vamos ler a partir do versículo de número 26. O Jaque, dá mais um pouquinho de água. Pessoal, eu estou tossindo um pouquinho, fique tranquilo que não é Covid, não é nada disso não, é só uma gripe, que graças a Deus já está passando, amém? Agora, se eu tossir aqui, eu já peço desculpa por todas, tá bom? Senão eu vou ficar parando para pedir desculpa, a gente não sai daqui hoje, tá bom? Então aí já está avisado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e... Quem foi? Filipe. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Você está construindo a cena aí na sua cabeça? É importante, tá? E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele diz, como poderei entender se alguém me não ensinar, se não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está, agora perdi aqui, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, tá certo? Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Então já percebe que a conversa aí foi bem longa, né? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Assim diz a palavra de Deus. O texto por si só, lendo, a gente já compreende muita coisa. Mas vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos conduza nesta manhã, que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento, nos capacite a compreender aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Senhor, a sua palavra foi lida. Nós já entendemos tantas coisas, ó Pai, somente lendo. Aprendemos tanto, ó Pai. Somente ao termos contato com a sua palavra, nós já aprendemos. Mas nós sabemos que o Senhor tem algo importante, algo preparado para a vida de cada um aqui nessa manhã. Porque se não fosse assim, ó Pai, o Senhor não teria permitido que nós estivéssemos neste lugar, nesse espaço que nós chamamos de igreja. Que se cumpra a sua vontade na nossa vida. O Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco e nos conduzir. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. O tema dessa mensagem é o seguinte: saber
o que é certo é importante. E importante é fazer da maneira certa. Este é um pouco longo, eu vou falar de novo, talvez com outras palavras para você entender. Saber o que é certo é importante. Você concorda comigo? Saber o que é certo é importante. Porém, também é importante fazer as coisas de maneira certa. As duas coisas são extremamente importantes. Não adianta nada você saber o que é certo se você não faz da maneira correta. Porque aquele que sabe o que é certo, mas não consegue fazer da maneira correta, acaba fazendo errado. Acaba não chegando no seu objetivo. E eu entendo e vejo, né, a nossa igreja como uma igreja muito sábia. Amém? Eu esperava um amém mais forte, um amém carregado de sabedoria. Eu sei que a nossa igreja aqui é uma igreja douta, sábia, de homens e mulheres inteligentes, cheios da sabedoria dele, cheios da sabedoria divina, eu sei disso. Nós olhamos a nossa igreja e nós identificamos isso, sabemos. Né? Se eu perguntar para qualquer um aqui a respeito de dízimos e ofertas, né, terei eu uma aula a respeito disso. Se perguntar a respeito de família, se perguntar a respeito de filhos, de ministério, de igreja, né, a grande maioria aqui vai responder, vai ensinar, porque nós sabemos o que é certo. Porém, existe uma outra necessidade, é fazer as coisas da maneira certa. Olha para a sua casa, qual é o homem que não sabe, né, aquilo que é certo para a sua família? Todo mundo sabe. Você perguntar aí para um pai de família, ou para ser mais espiritual, um sacerdote do lar, você perguntar, vai saber. Eu preciso cuidar da minha família, né? Eu preciso suprir as necessidades da minha família. A gente sabe o que é certo. Agora, a maneira de fazer isso também é importante. Não adianta nada você saber o que é certo, que você tem que suprir a sua família, né? E gastar o dinheiro, por exemplo, todo, e até aquilo que você não tem, por exemplo, numa reforma de uma casa, na compra de um carro é importante? Vocês estão com medo? Está com medinho? Está com medinho? Carro é importante, sim ou não? Sim. É, o que te trouxe aqui, a maioria vem de carros, não aqueles que moram perto vêm de a pé. É importante. Eu preciso sim, né, dar uma condição melhor para a minha família, para vir na igreja. Né, quando é para isso, a gente, né, envolve a igreja. É importante, sabe o que é? Sabe. Mas não é indo numa loja e comprando um carro cujo valor você não pode pagar. Vocês estão me entendendo? Saber o que é certo é uma coisa. Fazer da maneira certa é outra coisa totalmente diferente. Quem quer ser promovido no seu trabalho? Alguns apenas? Quem quer crescer no seu trabalho profissionalmente? Quer crescer? Glórias a Deus. Isso é certo? É certo, não é certo? Crescer profissionalmente não é certo? Você não quer ser promovido? Ter um cargo melhor? Ter um salário melhor? Ter condições melhores? Todos nós queremos isso. Isso é certo ou errado? É certo. Não tem problema. Mas você tem que fazer da maneira certa. Não é? Como que você tem que fazer? Você tem que se capacitar. Você tem que o quê? Pastor Jefferson, se empenhar mais. Você tem que aprender mais. Você tem que estar mais disposto e disponível para as coisas. Não é assim? Essa é a maneira certa. Não adianta você querer a coisa certa, esperando um favor imerecido
do seu chefe. Isso é maneira errada. Não, pastor, fica tranquilo. O meu chefe é meu primo. O meu patrão é o meu cunhado. E fica tranquilo, pastor, está tudo certinho. Essa promoção, olha, está nas minhas mãos. Por quê? Porque eu sou muito chegado do meu chefe. Certo, mas da maneira errada. A gente se esquece que o quê? Que chefe também perde emprego. E que esse tipo de coisa não nos sustenta em lugar, em posição alguma. Então, existe uma diferença muito grande em saber o que é certo e fazer as coisas da maneira certa. Aqui na igreja também não é diferente. Você servir na igreja é certo? Sim ou não? É. Quantos aqui servem na igreja de alguma forma? Levante a mão. Assim, bem alto mesmo. Bem alto. Você é um líder de célula, um co-líder de célula, em algum ministério, alguma... Levanta a mão. Amém. Obrigado. Com toda a educação. Servir é certo. Está ali a Nil e o Celso, que são diáconos. Servir é certo, Celso? É certo. É certo. Ter o desejo de servir é certo? Sim. Mas tem a maneira certa de se fazer, não tem? Por exemplo, aqui na nossa igreja, para você ser um líder de célula, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a escola, se capacitar minimamente para poder liderar uma célula. Ou seja, saber o que é certo envolve fazer da maneira certa. Se você hoje tem a intenção boa de participar de algum ministério, como o Ministério de Louvor, isso é certo? É certo. Claro que é certo. Precisamos de muitos músicos aqui, de mesários, de auxílio, de tudo. Precisamos, é certo. Mas existe uma maneira certa também de se fazer. Se você for tocar um violão, você tem que aprender a tocar esse violão. Não é assim, Lu? Não é? Não adianta você chegar aqui com um dó, um ré e um sol e falar assim, eu quero tocar aqui, ministrar aqui. Não vai dar certo. Apesar da sua intenção ser certa e ser boa. Mas nós temos que fazer as coisas de maneira certa. Nós fazemos uma aula, vamos evoluir, não é assim, Julião? E aí você chega para o líder aqui e fala, olha, eu estou querendo, assim, já estou fazendo aula, já estou tocando algumas músicas, está assim, como que está? O que você acha? Isso tem que ser coração aberto. Treina um pouquinho mais, o caminho é esse, tal, precisa melhorar nisso aqui e tal, E aí nós vamos o quê? Construindo o nosso caminho. O caminho certo, para que a gente faça as coisas que são certas. Então, nós cometemos um erro, e não é só a gente aqui não, de saber o que é certo, mas fazer da maneira errada. A Bíblia nos conta a história do Moisés. Moisés, ele teve um privilégio ali, sendo israelita, ele foi cuidado nos palácios do faraó, não foi isso? Está lembrando da historinha do cesto, que desce no rio e está lá a princesa e pega e tal, mas ele sabia quem ele era, sabia, e ele cresce e vê uma situação, seu povo sendo escravizado, e o que ele fala, não é certo, está certo o certo dele? Ficou joia isso, Está certo, tá, é meu povo, eu tenho aqui um monte de privilégio, porém, no entanto, não está certo aqui que o povo fica escravizado. A postura dele está correta. A visão dele está correta. Não é certo, não. Precisa resolver esse negócio. Mas o que ele faz? Ele se zanga, ele se ira e mata o quê? Um egípcio. Ou seja, ele sabia o que era certo, mas ele usou de uma maneira errada. E ele teve que fugir e ficou dezenas de anos no deserto. Até Deus chamá-lo novamente para cumprir um propósito que já poderia ter acontecido muito tempo antes. Vocês percebem que saber o que é certo exige, para que nós tenhamos o resultado correto, também fazer da maneira certa? Pedro, Tiago e João, não no barquinho, subiram o monte,
Né? Quem já ministrou essa palavra na célula? Já deve ter ministrado. Subiu um monte com Jesus, e lá orando. Esse monte é chamado Monte da Transfiguração. Um negócio bacana acontece lá, uma nuvem desce e aparece ali, né, o Moisés e o Elias. Um negócio lindo assim de se ver. Uma presença, um negócio sobrenatural de Deus. E o Pedro olhou aquilo e disse assim, isso não pode acabar. Ele estava certo ou estava errado? Estava certo. Se você também estivesse lá, você ia pensar do mesmo jeito. Algo novo acontecendo aqui e tudo mais. Olha essa nuvem aqui. Jesus, olha tudo. Meu Deus, isso não pode acabar. Ele fala, vamos construir aqui cabana. Vamos fazer as nossas casas aqui e a gente fica de boa. A intenção dele era certa de manter tudo aquilo? Era, mas a maneira errada. Né? Se esquecendo que lá embaixo tinha gente para ser liberta. Tinha pessoas que necessitavam de Jesus e necessitavam deles. Então, saber o que é certo é a primeira parte do negócio. O que nós precisamos é saber o que é certo e procurar fazer da maneira certa. Amém? E a sabedoria quem nos dá é Deus. O discernimento quem nos dá é Deus. Nós lemos uma história que tem dois personagens. Tem o personagem principal, que é o Filipe, e tem ali o coadjuvante, que é o eunuco. São dois personagens. E esse eunuco, pensa um pouquinho, o etíope eunuco, o que ele foi fazer em Jerusalém? Você lembra do texto? O que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi buscar adorar a Deus. É certo? É certo. Mas ele foi em Jerusalém porque lá tinha o templo. Mas sabe o que acontece? Ele nem pôde entrar no templo. O texto não diz isso, mas a palavra, a sistemática da palavra nos diz. Existia uma lei naquele momento, que era uma lei obedecida, que dizia que aquele que tem testículos trilhados, ou seja, é eunuco, não pode entrar na congregação. E ele foi com Deuteronômio 23, o pastor Braz falou ali, é uma lei. Aquele que tem testículos trilhados não entra. Nariz grande também. Ou seja, ele saiu lá, né, do sul, do norte, da África do Sul. O pessoal está medindo o nariz agora, né? Gente, está na época da graça, tá bom? A dispensação da graça. Ele saiu lá de outro país, né, atravessou tudo aquilo, porque ele tinha algo certo na vida. Ele queria adorar a Deus, mas nem na igreja ele podia entrar, ele não podia entrar na sinagoga, não podia entrar no templo, porque ele era eunuco. E aí ele volta, mas ele não desiste, gente. Ele não desiste, ele volta lendo a Bíblia. Ele volta lendo o quê? O profeta Isaías insistindo naquilo. Uma pessoa que queria fazer algo certo, mas não era daquela maneira. Mas Deus o abençoou, amém? Deus o abençoou. Deus o conscientizou através da vida do tal do Filipe. E esse Filipe, gente, ele é o diácono. O que aconteceu ali? A igreja, quando a igreja surgiu, né, chamada de igreja primitiva, né, primitiva porque foi a primeira, começando ali por Atos 2, a descida do Espírito Santo, a igreja estava reunida, 120 pessoas, Jesus deixou ali em Jerusalém, e aí o que acontece? A descida do Espírito Santo, e a igreja, ela cresce, e ela, assim, de centena, ela passa para milhares de pessoas, num estralar de dedos. Aí, gente, começa a acontecer problema, que acontece quando gente se reúne. Sempre onde tiver reunião de pessoas, vai ter BO. Vai ter BO. Ai, pastor, a minha célula assim tem... Ai, dá muito trabalho. É assim mesmo. Se prepara para essa parada aí. Que essa é a realidade onde tem ajuntamento de pessoas. E a igreja tem um monte de gente lá agora. E aí começou a ter problema. Porque um começou a reclamar, olha, peraí, né?
Eu falo reclamar para não falar fofocar. Mas se a gente for ver, é fofoca. Começaram a fofocar, um ali está recebendo mais comida do que o outro. Porque a igreja é organizada assim. Parece acampamento, não parece? Vocês pensaram no acampamento, né? Aquele recebeu o pedaço do frango maior do que o meu. E é capaz de olhar contra a luz para comparar. Né? Aquele recebeu mais. Aquele está comendo. As viúvas, elas estão sendo omitidas. Do quê? Da distribuição da comida, do rango. E rolou a fofoquinha, e o negócio começou a entrar dentro da igreja, e os pastores, os apóstolos, peraí. Vocês estão enchendo o nosso ouvido dessas coisas. Eu não estou legislando em causa própria não, viu, gente? Vocês estão enchendo a gente aqui com esse negócio, de quem come, quem não come, quem recebe mais, quem recebe menos. Está errado o negócio, a gente está gastando muito tempo nisso. Então, vamos fazer o seguinte, nós aqui vamos dedicar o quê? A palavra e a oração. E aí eles levantaram no meio da igreja homens que se enquadravam nos princípios necessários. Homem reto, íntegro, tal. E na igreja, de mais de milhares de pessoas, acharam 7. Olha que beleza, né? Peneiraram, 7. Então, esses são os diáconos. Esses vão organizar esse negócio. Tem fofoca? Leva para o diácono. Estou brincando, estou tirando o peso das minhas costas, né? Tem algum problema nesse sentido de servir à mesa, da organização? Leva para o diácono. Né? Nós vamos ficar aqui na retaguarda, orando, ministrando a palavra, mas se tem algum problema, leva lá para o diácono, eles estão preparados para poder resolver. Estavam mesmo. No meio desses 7, tinha 2 que se destacavam, que era o Estevão. O Estevão era um diácono, assim, sabe, um homem cuja palavra, é uma palavra forte. Né? Inclusive, no livro de Atos, tem a pregação do Estevão, que é uma pregação linda. Quando ele começa a falar, ele morre apedrejado. E a frase que ele fala, antes de morrer apedrejado, ela é linda. Ele fala assim, Senhor, que não recaia sobre eles esse pecado. Imaginou, você está para morrer injustamente, apedrejado. E o homem fala isso, Senhor, não coloca sobre a vida deles esse pecado. Um homem poderoso. E morreu, foi martirizado. E o outro de destaque é o Filipe, é o nosso Filipe. E o Filipe também era um homem de palavra. A Bíblia nos diz um pouquinho antes, no capítulo número 8 também, a partir do versículo de número 4, eu vou ler, não precisa colocar não, Dani, diz assim, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, indo Filipe para uma cidade de Samaria era a região, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe, isso era o Filipe, pregando, pessoas se convertendo. Não era assim? O texto diz isso. Pessoas sendo libertas, pessoas se convertendo, um homem muito, muito poderoso. No sentido de ministração de palavra, de autoridade. E ele estava ali gerando um resultado. A cidade se convertendo, o povo sendo liberto. Né? Aí Deus diz para ele algo que ninguém gostaria de ouvir. Deixa tudo aí e você vai para um lugar. Imaginou você pastor de uma igreja grande, linda, poderosa, cheio do poder de Deus, de gente se convertendo, você tendo que comprar cadeira, mais cadeira. Amém, Jefferson? Né? E tal, e está ali, né? E de repente Deus fala assim, deixa esse negócio aí, que você vai para outro lugar. O que você pensaria? Estados Unidos. Né? Agora Deus está me chamando, né? Estados Unidos, né? Agora tal, né? Agora está chamando para a Europa. Agora Deus está me chamando
para aquele lugar. Muito melhor do que onde eu estou, porque se Deus sempre tem melhor para a gente, não é assim? Não é assim que a gente pensa? Aí Deus diz assim, deixa tudo isso aí e você vai para uma estrada deserta. Você vai para uma estrada deserta. Você faria isso? Você teria essa decisão? Eu vou dizer algo muito importante para você entender aquilo que eu quero lhe dizer nessa manhã. Não basta você saber o que é certo. Você tem que fazer da maneira certa. E nós só vamos fazer da maneira certa se nós tivermos um coração em Deus. Porque a nossa cabeça, ela fica remoendo as coisas, conjecturando, remoendo, ruminando. E saber o que é certo está dentro do nosso coração. Porém, se não estiver no nosso coração a obediência absoluta às coisas de Deus, nós vamos ficar no saber o que é certo, mas nunca vamos ter o certo na nossa vida. E o Filipe, ele sabia o que era certo e fez da maneira certa. Se foi Deus que mandou, ele deixou e ele foi para uma estrada deserta. Você imagina o Filipe chegando lá? Ele olhou para um lado, nada. Olhou para o lado, nada. E com certeza ele pensou o que a gente também pensaria. Lá estava tão bom. Tinha uns capeta para expulsar todo dia. O negócio estava agitado. Tinha aconselhamento todo dia. E a igreja ia crescendo, ia se convertendo e tudo mais e tal. E agora eu estou aqui. Para um lado nada, para o outro lado nada. Gente, só uma pessoa que tem o coração em Deus toma esse tipo de atitude. Você tem esse coração? Eu sei que você sabe o que é certo para a sua vida, porque a palavra nos orienta. Porém, é esse coração rasgado, essa confiança em Deus absoluta, não parcial. Não podemos ser mornos nesse sentido. É essa confiança que faz com que a gente percorra o caminho e faça da maneira certa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, que querem muito mais do que saber o que é certo, fazer da maneira certa, tenha um coração em Deus. Quando Deus falar contigo, não fica remoendo na sua cabeça, não. Porque quando Deus fala com a gente, dá uma direção para a gente, nem sempre isso é entendido de forma racional. Nem sempre é. Eu digo mais, quase nunca é. Quase nunca. Então, requer de nós um coração. Mas também requer percepção. Porque ele estava na estrada e, de repente, ele viu algo acontecendo ali. Veio uma carruagem, né? Passando a carruagem, e ele entendeu que algo diferente estava acontecendo. Isso é percepção. Sabe por que nós fazemos as coisas de maneira errada? Porque às vezes nos falta percepção, nos falta sensibilidade, nos falta esse olhar, não com esses olhos, mas com os olhos do coração. Então, a gente sabe o que é certo, mas não fazemos da maneira certa, porque não temos essa percepção, esse cuidado, essa sensibilidade de ver o agir e o mover de Deus. As células, nós estamos felizes com as células de aliança, porém eu entendo que nós poderíamos ter avançado mais. Eu entendo isso. Ai, pastor, mas, sabe, eu convidei as pessoas, glórias a Deus. Sim, é ótimo, é isso. Mas a gente precisa ter percepção. Percepção. Eu garanto que nessas 10 semanas, pelo menos uma vez ao dia, deve ter passado perto de você, conversado com você, ter tido algum tipo de relacionamento com você. Uma pessoa que estava na condição desse eunuco, desse etíope. Pelo menos uma pessoa por dia deve ter passado. Mas nos falta essa percepção, nos falta essa sensibilidade
né, de olhar para dentro da nossa casa, né, e saber que a gente precisa corrigir coisas, fazer certo, mas a gente precisa ter essa sensibilidade, essa percepção, que é a capacidade de sentir com o coração do outro. Erramos, às vezes, na maneira, porque nós não conseguimos sentir com o coração do outro. Entender a necessidade que existe no outro. E a gente quer fazer o certo, fazendo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente é acostumado. Né? É o marido que quer agradar a mulher, né, e fala, meu bem, vou fazer uma comida para você. Ah, é? Que comida? Buchada de bode. Tem gente que gosta, mas eu sei que a Adria não gosta. Eu vou agradar a Adria. Tá certo de eu querer agradar a Adria? Fala amém que eu ganho um ponto. Amém, tá certo. Agora, que maneira que eu vou fazer? Eu vou fazer algo... Não, eu vou falar do meu peixe de novo. Eu tenho que falar do peixe. Eu sei que ela gosta do peixe, né? E o peixe é um desafio para mim. Não sabia fazer, mas é o que ela gosta. É certo agradar. Mas eu tenho que fazer da maneira certa. Não adianta eu preparar a buchada de bode, que ela vai falar, que bom que você está me agradando, mas está fazendo da maneira errada. E nós vamos repetir, é percepção, é sensibilidade. O Felipe estava ali naquela estrada deserta e podia estar muito revoltadinho, porque eu estaria revoltadinho. É que atirou lá do bem bom, o pessoal começou a dizimar, a ofertar na igreja agora, a igreja começou a estruturar e tudo mais, né, vão até colocar piso na igreja, vão a cobertura, vão ampliar, está tudo certo lá, está tudo preparado, e me tire, eu fico aqui agora, estou nessa estrada deserta, aí a carruagem passa, e ele perde a oportunidade. Fazer da maneira certa envolve coração, mas também envolve percepção, e envolve disposição. Disposição. Saber o que é certo, gente, eu vou dizer para você, aqui na igreja não é muito difícil, porque a gente sempre está ensinando. Mas a disposição para fazer da maneira certa nos falta. O Felipe, com o seu coração, com a sua percepção, quando ele viu aquilo, ele teve disposição. Imaginou que cena engraçada? Carruagem, ele correndo, pulando na janela? Tem muito desenho desse jeito, não tem? Desenho bíblico. A carruagem, o eunuco ali com a perninha cruzada, né? Folheando para um lado, folheando para o outro. E o Felipe, que era o que estava ganhando milhares de pessoas lá, naquela cidade de Samaria. Estava convertendo a cidade. E agora ele está correndo do lado de uma carruagem e não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Terra. Aquela poeirona subindo, ele correndo do lado. Isso é disposição, porque tinha uma pessoa ali que precisava de Deus. Nós desistimos muito fácil, gente. O mundo não desiste facilmente das pessoas, mas nós desistimos muito fácil. E nós, às vezes, até espiritualizamos a nossa desistência. Ah, eu falei, né? Agora é com o agir do Espírito Santo no coração da pessoa. É assim? Se fosse assim, a gente juntava todo o nosso dinheiro aqui, comprava um horário nobre nos canais de televisão. Podia ser só 5 minutos. E aí a gente entraria no ar e falava assim, Jesus te ama, aceita Jesus e a sua vida vai ser transformada. E a gente desligava a TV, fizemos a nossa parte. Agora é o agir do Espírito Santo. Funcionaria? Não. Nós temos que ter disposição. Você quer saber o certo e fazer da maneira certa, vai exigir de você disposição. Porque o nosso corpo, a nossa alma, ela sempre vai nos empurrar para o caminho mais fácil. Sempre vai ser assim, gente. Né? Isso é próprio de todo ser humano. Nós sempre vamos ser impulsionados para aquilo que é mais fácil, mas nem sempre o que é mais fácil é a forma correta de se fazer. Quase nunca é. Sempre vai exigir da gente disposição.
quer realmente colher frutos na sua vida, saiba o que é certo, mas tenha disposição para fazer da maneira correta. Não seja aquela pessoa que sabe que precisa de uma casa, mas ela pula os fundamentos principais. Ela fala, alicerce, fundação, isso não tem muita importância, né? O João está ali, engenheiro, né? O João está se formando agora, vamos pular isso. Ou melhor, vamos fazer mais ou menos, fica debaixo da terra mesmo. A intenção é certa, pode construir algo, mas vai da maneira errada, porque é mais rápido. Vai desse jeito mesmo. Vamos fazer aqui. E acaba sabendo o que é certo, mas fazendo da maneira errada. É o atalho que alonga o caminho. O pastor Joel Pereira, o apóstolo Joel Pereira, pregou no Revisão, e ele disse assim, né, cuidado com os processos. Existem processos, e eu gostei muito do testemunho dele, desde o momento em que ele está lá na garagem, olhando, aprendendo, sem desconsiderar uma etapa da sua vida, até mesmo os momentos que ele errou. Respeitar o processo, ter disposição para encarar todas as etapas que são necessárias de serem vencidas. Amém? Eu falei de coração, eu falei de percepção, eu falei de disposição. E a outra coisa, conhecimento. Conhecimento. O etíope falou o quê para o Filipe? Eu estou lendo, mas eu não compreendo. Eu estou lendo, mas não estou entendendo. E aí o Filipe levantou a mãozinha correndo assim, deixa comigo. E ele fala assim, entra aqui na carruagem. E o que o Filipe faz? Ensina a palavra. Ele ensina a palavra. Para fazer da maneira certa, gente, tem que ter conhecimento também. Não adianta você ficar nessa ilusão utópica que às vezes a gente espiritualiza. Deus nos capacita. Deus nos capacita. Capacita você a estudar. Capacita você a estudar. Deus lhe dá forças para você acordar de manhã, para ir buscar o emprego. Esse é o agir de Deus. Mas nós precisamos ter sabedoria. Como você vai querer ou ter a intenção de fazer da maneira certa, se você não busca conhecer profundamente aquilo que você precisa fazer? É a pessoa que tem que pregar na célula, o líder. Pregar na célula é algo certo? Certo. O líder tem que pregar na célula? Tem que pregar. Mas tem que pregar da maneira certa, não é? Senão não adianta. E para pregar da maneira certa, ele tem que fazer o quê? Conhecer aquilo lá. Entender a mensagem que está ali. Aquilo tem que estar dentro do coração dele, senão não dá. Ele faz, ele sabe o certo, mas na hora de fazer, ele não consegue. Porque precisa de sabedoria. Maridos, nós precisamos conhecer mais das esposas, em todos os sentidos. A Lu e a Samira estão dando uma força aí, numa área importante. Conhecer mais. As mulheres, esposas, precisam conhecer mais os maridos. Os pais precisam conhecer mais a respeito dos filhos. Nós ensinamos, mas o que é ensinado na igreja é só a porta de entrada para o caminho, gente. Tem que ler a palavra, buscar, entender, conhecer. Não ter a ilusão de que se sabe tudo. Tem que saber. Quer fazer da maneira certa, você tem que ter conhecimento. Em todas as áreas da nossa vida é isso. Não adianta ter somente a boa intenção. Mas você também tem que ter esse conhecimento. E, por último, a competência para finalizar. Amém? Amém? Eu só achei esse nome, gente. Eu também não gostei, tá? Não foi só vocês, não. Mas a gente tem que ter um negócio chamado acabativa. Ficou mais fácil? Terminativa. Eu paro por aqui, senão eu vou me complicar.
Nós precisamos completar as coisas. Completar as coisas. O Filipe teve coração, teve percepção, teve disposição, teve o conhecimento, e ele poderia ter feito assim, beleza, lavei as minhas, me volta, Senhor, para onde eu estava. Ele não. O eunuco disse para ele assim, olha, o etíope eunuco disse assim, tem água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe só fez uma pergunta, você crê? Você crê? Creio, então vamos nos molhar agora. Ele está todo coberto de terra, agora vamos fazer dessa terra uma lama. Né? Vamos fazer de uma lama. Porque a Bíblia diz que os dois descem na água. Eles desceram na água. E ele batizou. Não deixou as coisas pela metade. Nós começamos, gente. Nós começamos as coisas. Nós ouvimos uma palavra e a palavra nos motiva a começar. Porém, se nós não dependermos de Deus todos os dias, a gente para na metade. Eu nem vou perguntar quem aqui já começou algo e parou no meio do caminho. Já começou a ler um livro e parou. Já começou a ler a Bíblia e parou. Começou a se conectar todos os dias na oração e parou. Começou a ler a Bíblia, ele já está no 5º livro, são 66 livros a Bíblia, nem 10%, e já parou. No trabalho se empenha, fala assim, agora vai, eu estou disposto, eu vou dar o meu melhor, é 15 dias. Está de novo na roda dos murmuradores, falando mal do chefe, falando mal da empresa. Nós precisamos aprender a terminar as coisas, completar, sabe, de aquela alegria de virar a última página do livro. De virar a última página do livro. Quem já leu, sabe o que eu estou falando. Quem tem a alegria de virar a última página de um livro, sempre se torna um grande leitor. Por quê? Quando você vira a última página do livro, o que você faz primeiramente? Você corre atrás de outro livro, não é assim? Terminei esse, né? Aí você põe na sua estante, né? Deixa lá. Aí você já vai atrás, porque isso nos motiva. Nós vamos começando um monte de coisa e parando no meio do caminho. Começando os nossos projetos e desistindo. Sabemos o que é certo, começamos, mas a gente tem que entender que o resultado está no final, quando a gente termina, quando a gente carimba, e ó, isso aqui está feito, isso aqui está pronto. Esse é o desenvolvimento, esse é o lugar, é isso que Deus quer e tem para a nossa vida. Então, ó, pensa bem, faz um reflexo, uma reflexão a respeito da sua vida. Faz uma reflexão, olha um pouco para trás e vamos ver o que a gente começou e o que a gente parou. De tudo aquilo que a gente colocou como objetivo na nossa vida. Então, aqui o Filipe, ele não deixou o serviço pela metade. Ele não deixou o serviço pela metade. A gente tem essa tendência. Inclusive os nossos filhos também. Quem está ensinando os filhos a lavar a louça? Como a criança lava a louça? Ela lava a louça, joga tudo lá, não é? Aí você tem que ir lá e falar o que para ela? Ó, você tem que organizar a louça, tá certo? Beleza, ela aprende. Aí ela faz de novo, ó, não adianta lavar a louça e não lavar a pia. Qual é o filho que lavou a louça e não lavou a pia? Deixa lá todas as coisas dentro da pia lá. Aí senão tem que terminar isso aqui. Aí aprendeu a organizar e a pia. Limpou a pia. Agora você tem que aprender o seguinte, passar um pano na pia agora, passar uma vassoura aqui, um pano molhado onde respingou água. A gente ensina os nossos filhos a fazer isso, não é? Nós não ensinamos? Você ensina, eu sei disso. Você ensina o seu filho a terminar as coisas, né? Esses dias eu pedi para o Pedro, a gente teve um discipulado, eu falei para o Pedro, leva eu levei um montinho de cadeira mais pesado, e ficou 2 montinhos. 3 cadeiras em cada lugar. E Pedro, eu vou levar essa aqui e você leva a outra. Aí ele demorou para levar, eu fui lá e dei uma bronca nele, né? Falei, leva. Aí ele foi, levou uma, deixou a outra do corredor. Depois a Ada limpou a barra dele, falando que foi ela que colocou lá e tal, mas mãe é assim mesmo.
Tô brincando. Eu falei, Pedro, leva a outra. Aí ele levou a outra, mas lá tem um monte das cadeiras. Aí ele colocou do lado. Eu falei, não, filho, você vai pegar aqui e pôr aqui, ó. Pá! Aí a missão está cumprida. Mas tem que ensinar. Se eu não ensino, não vai fazer, não vai aprender. E quando arrumar um emprego, o que vai acontecer? Vai perder o emprego. Eu tenho que ensinar. Ensinar a completar as coisas. Mas como nós vamos ensinar os nossos filhos se eles não veem isso na gente? Como? Como isso é possível? Aí nós entramos numa própria contradição. Voltando aqui para o Felipe. O Felipe, ele concluiu, bateu a mão assim e disse assim, tá beleza, porque a Bíblia nos diz que o etíope eunuco, ele voltou para sua casa cheio de alegria. Missão cumprida. E depois disso, a Bíblia nos diz que o Felipe, ele foi levado, arrebatado para outros lugares. E ele começou a passar nas cidades. E agora não era mais uma cidade que ele estava evangelizando, a Bíblia diz cidades. Ele ia passando por cidade em cidade, as cidades iam se convertendo. Sabe por quê? Porque sabe o que é certo e faz da maneira certa. Nós precisamos disso. E eu falo isso para vocês sem a fala da acusação. Porque quando eu falo para vocês, eu entendo que isso também é para a minha vida. Eu preciso fazer as coisas de maneira melhor. Eu preciso fazer da maneira certa as coisas. Não adianta só eu saber o que é certo. O resultado está em fazer da maneira certa. Amém? Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós aqui da nossa igreja, nós precisamos disso. Nós estamos com a nossa cabeça, o nosso coração cheio de coisas de Deus. Cheias de coisas de Deus. Agora nós precisamos operacionalizar isso, colocar em prática. Como? Da maneira certa. Da maneira certa. Para isso, gente, coração, percepção, disposição, conhecimento, competência e fé. E fé. E eu encerro nessa palavra fé. Você crê que você é capaz? Você crê de todo o seu coração? Porque também, pode ser que você também saiba o que é certo, mas não consegue fazer da maneira correta, e isso já te desanimou. E para isso existe a palavra. Para isso existe a unção, poder e capacitação que nós temos que buscar. Fazer da maneira certa envolve também fé, gente. Crer que Deus está conosco, sabe? E crer que Ele nos capacita. E crer que a gente pode, nós podemos. Você pode. Você pode ser um marido melhor. Pode ser uma esposa melhor, um funcionário melhor. Pode ser um ministro aqui dentro dessa igreja melhor, um servo melhor, um pastor melhor, um líder melhor. Nós podemos fazer melhor aquilo que nós já sabemos que é certo. Nós podemos, sim, porque Deus nos capacita. Amém? Basta nós nos atentarmos para isso e termos fé. Fé. Você crê de todo o seu coração que você realmente é capaz de fazer as coisas da maneira certa? Nós cremos nisso, você crê nisso? Crê mesmo de todo o seu coração? Então fique de pé, eu quero orar por vocês. Qual é a sua dificuldade? Feche os olhos todos, por favor. Qual é a sua dificuldade? É coração? É se envolver de coração a ponto de quando Deus lhe der uma direção, você crê de todo o coração? É percepção, talvez você esteja muito aquém, sem sensibilidade. Pode ser que seja algo chamado disposição. Talvez lhe falte interesse no conhecimento para melhor se preparar para a maneira certa de se fazer.
Ou talvez você é uma pessoa que até tem tudo isso, mas começa e para. Deixa o discípulo pela metade, deixa a célula pela metade, deixa o discipulado pela metade, deixa as coisas na sua casa pela metade, o seu trabalho pela metade. Qual é a sua dificuldade? Porque onde existe a presença de Deus, existe poder, existe capacitação. E Deus, eu creio, vai derramar sobre a sua vida poder e capacitação, para que você saiba o que é certo, mas mais do que isso, que você faça da maneira certa, que você pegue o caminho certo, tome as decisões certas, que você perceba o que é certo, que você tenha conhecimento para fazer aquilo que é certo. E isso Deus pode lhe dar. Deus pode lhe dar dessa unção. Então você ore a Deus de acordo com a sua realidade. De acordo com a sua realidade. De acordo com a sua necessidade. De acordo com aquilo que Deus tocou no seu coração ao longo dessa palavra. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens a mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Erga suas mãos neste momento. Senhor, eu oro pela vida de cada um, ó Pai. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de experiências contigo, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, um tempo de unção, de capacitação, de poder sobre a vida das famílias, sobre a vida de cada um, ó Pai. Para que sim, ó Pai, as decisões sejam tomadas de forma assertiva, ó Pai. Que sim, que cada um possa, ó Pai, ter um coração em Ti, disposição, conhecimento, percepção, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, permita que realmente a gente chegue até o fim daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida, ó Pai. Que nós possamos terminar aquilo que nós começamos. Que a história de Filipe, Senhor, nos ajude a encher o nosso coração de fé, porque sem fé nada podemos fazer. Sem crer em Ti, ó Pai, sem crer que sim é possível, nada vai acontecer. Nós cremos e cremos de todo o coração no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Agradeça a Deus.